Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aqui ao vivo para mais um webinar, hoje com o tema da importância da notificação de eventos adversos. Então, vamos discorrer sobre esse tema, a importância das notificações para todos os tipos de estabelecimentos de saúde. Hoje sou Mariana. Sou pesquisadora aqui no Instituto de Engenharia Biomédica, faço mestrado aqui. Estamos também com o Juliano. Vamos ser também convidados hoje. Vamos ter a presença de Bárbara, de Natan, e vamos ter também outros estagiários que são pesquisadores aqui no nosso instituto, que eles fazem parte de um programa interdisciplinar, onde a gente atua com outros tipos de cursos, que a gente mostra a importância da interdisciplinaridade na área da engenharia clínica. Então, a gente vai estar falando também, ouvindo e percebendo outras pessoas também que estão dentro do nosso grupo, da nossa equipe, que também trabalham nessa área também das análises de eventos adversos. Então, Juliano, se apresente um pouquinho, fale pra gente. Oi, boa tarde. Bem-vindos a mais uma transmissão aqui com a gente. Me chamo Juliano, trabalho aqui no Instituto de Engenharia Biomédica há algum tempo já. E vamos aqui, nesse bate-papo, passar algumas experiências já que eu tive na minha vida profissional dentro de hospitais e também na atenção primária. Ótimo. Bárbara, se quiser apresente um pouquinho. Oi, meu nome é Bárbara, eu sou estudante de odontologia, já estou na 7ª fase do curso. E estou estagiando aqui no IEB, no projeto multidisciplinar deles. Natan. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Natan, também sou acadêmico de odontologia, estou no 5º semestre e também estou aqui compartilhando um pouco da minha experiência, como foi ter participado desse estágio. Ótimo, muito obrigada. Fiquem à vontade para deixar as suas perguntas, os seus comentários. Estamos aqui monitorando e é sempre um prazer a gente estar podendo compartilhar e ter a vivência e a experiência também de vocês nessa área. Então fiquem à vontade que a gente está aqui realmente para estar compartilhando nossas experiências e tirando algumas dúvidas que venham a ter. Então vamos começar a nossa explanação sobre esse tema. Os eventos adversos, para quem não está familiarizado com esse termo, significa um incidente que pode levar a algum tipo de dano ao paciente, seja ele leve ou até mesmo grave, que pode inclusive levar ao óbito. A gente tem diversos tipos de eventos adversos que podem ocorrer dentro de um estabelecimento de saúde, e não somente hospitais, mas diversos outros tipos de estabelecimentos que também possuem diversos processos na área da saúde que podem sim estar envolvidos com eventos adversos. Então, os eventos adversos hoje, a gente vai estar focando especialmente em produtos para a saúde, que são mais especificamente ainda a parte de equipamentos médicos, de dispositivos médicos também, que é uma área que a gente explora bastante aqui, que a gente vai estar verificando e analisando esses principais problemas que envolvem essas tecnologias. Hoje a gente percebe que um tipo de estabelecimento de saúde, ele tem diversas tecnologias que estão envolvidas, que vão aportar para o diagnóstico, para o monitoramento, para o tratamento de doenças. Então é imprescindível a presença tecnológica nesses ambientes. Então hoje é muito difícil a gente ingressar em algum tipo de estabelecimento e não fazer o uso de uma tecnologia. Então, infelizmente, também essas tecnologias elas podem sim estar envolvidas com danos ao paciente, que são chamados os eventos adversos. E a importância disso, da gente estar notificando, de estar analisando essas notificações, para a gente estar podendo tomar ações de forma mais assertiva, para a gente ter as nossas melhores tomadas de decisões. Então, uma visão geral sobre os eventos adversos, né, e a importância da notificação deles, e a importância também de mostrar a importância das notificações também para a engenharia clínica, que é o contexto que a gente atua aqui no Instituto de Engenharia Biomédica, centrado sempre, né, não somente de uma tecnologia, mas também centrada nos recursos humanos e na própria infraestrutura também dos estabelecimentos, e como a gente pode estar envolvendo e inserindo, né, essa área de vigilância dos eventos adversos, de monitoramento dos eventos adversos, que é chamada de tecnovigilância,
que a gente explora bastante também e discute e verifica, né, ações que a gente pode estar implementando para melhorar essas questões dentro dessa grande área que é a tecnovigilância. Então, para a gente estar iniciando esse debate, essas discussões, vamos falar um pouquinho sobre esses processos de notificação. Então, a gente fala muito sobre a importância de estar notificando eventos adversos, mas vamos iniciar como o que é uma notificação. Então, Juliano, se quiser colocar um pouquinho. Então, nessa parte de notificação, nós temos o Notiviso, depois a Mariana vai mostrar alguns slides, até ela preparou. E é uma plataforma do Ministério da Saúde. Temos no Brasil, isso se consolidou mais a partir da RDC 36, se não me engano, de 2013, onde passou a ser compulsório, né? Instituições de saúde devem ter o núcleo de segurança do paciente. E muitos hospitais também chamados de comissão de risco, né? E muitas delas junto também com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, né, CCH, que até de alguma maneira isso caminha junto, né? Afinal de contas, uma infecção hospitalar também é um evento adverso que deve ser notificado. E quem pode notificar? Então muita gente, às vezes há uma subnotificação porque as pessoas não sabem quem deve ou quem pode notificar. No fim das contas, o cadastro é feito a nível de instituição, nível profissional, mas também o próprio paciente pode fazer uma notificação. O que é muito bacana, porque muitas vezes o paciente pode passar por uma terapia, um tratamento, seja lá qual for no hospital, e dias depois de receber a alta, tá com o seu problema resolvido, mas tem lá um probleminha, um efeito colateral e tal, que ele pode e deve notificar, porque afinal de contas as notificações servem para todos, sendo paciente ou utilizador da saúde, como um cliente da saúde, aprendermos junto, aprender com os erros. A gente aprende muito com os erros, né? E essa parte da tecnovigilância especificamente, ela está bastante voltada também a equipamento médico, dispositivo médico. E que essa parte mesmo, eu acho que eu tenho um sentimento assim, que é uma subnotificação maior ainda, né? Hoje se preocupa-se muito com o evento adverso da parte farmacêutica, assim, de fármaco, né? Que é farmacovigilância, né? Ou de hemoderivados, que também tem uma plataforma específica, né? Mas não podemos esquecer de eventos adversos que envolvem equipamentos. Aquela famosa queimadurazinha que às vezes dá no bisturi lá do centro cirúrgico. Isso tem que ser notificado e isso não é admissível. Como mitigar isso aí? A gente vai aprendendo junto. Então temos que ter esse conceito de que notificar é para aprender, não para penalizar, né? Então esse é o nosso objetivo hoje, esclarecer um pouco mais. E também ver como é que é essa questão da consulta na plataforma, acesso da plataforma, e por isso que a gente trouxe nossos colegas aqui, os pesquisadores, para ver como é que eles se sentiram nessa função no processo de pesquisa, levantar dados e tal, né? Exatamente. É muito bem colocado, Juliano, essa questão, principalmente de regulações, né, que envolvem essa área de notificação. Acho que é importante também colocar que existe a RDC 67 também, que ela é envolvida diretamente para os fabricantes detentores, então existe uma normativa específica que também vai estar colocando a importância da notificação desses fabricantes também para notificar e alertar sobre tecnovigilância, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, mas a importância dos eventos adversos durante todo o ciclo de vida de uma tecnologia, não somente também no processo de pré-comercialização, mas também na pós-comercialização, para a gente cumprir, né, e verificar toda essa questão de pós-vigilância, de pós-comercialização, a importância que a gente tem de todo esse processo, mas vamos explorar isso mais para frente, mas só para realmente colocar que existem alguns regulamentos que vão estar explorando a importância da notificação e o quanto que isso é importante mesmo para a saúde.
E existe mesmo, né, muito bem colocado pelo Juliano também. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema de notificação, que é a Notivisa, que é super bem colocado, que pode ser mesmo notificado tanto para profissionais da área da saúde, quanto também instituições, fabricantes e também para os próprios pacientes, os próprios usuários que são cidadãos. Então, é um sistema que é muito importante que a gente alimente, que a gente notifique, porque é com essas informações que a gente consegue estar verificando os problemas que ocorrem nos hospitais ou nos demais tipos de estabelecimentos de saúde e que a gente consegue estar prevenindo que esses problemas ocorram, que isso é o mais importante. Então, a gente falou um pouquinho, né, sobre essa importância da gente estar notificando, sobre o porquê que da gente estar fazendo essas notificações, e aí falando um pouquinho sobre esses processos de pesquisas. Vamos conversar um pouquinho, né, como que foram. Então, eles são pesquisadores e eles atuaram em alguns projetos aqui nessa parte. A gente está com eles desde janeiro, atuando em vários projetos, em várias pesquisas interdisciplinares. A gente acredita muito na importância da interdisciplinaridade na área da saúde, que envolve várias áreas, porque a gente sabe que todos nós temos atuações específicas que são muito importantes. E aí, uma dessas atividades foi mesmo esse processo de avaliação e de verificar, de analisar dados em diversas bases de dados, né, que a gente teve acesso. E principalmente a base de dados da Anvisa, né? Então a gente explorou bastante esses dados, as informações. Eu gostaria de saber de vocês, assim, quais foram esses principais movimentos, né, que vocês fizeram, como que vocês acharam esse processo de avaliação e de análise das informações no site da Anvisa, quais foram as principais dificuldades, aqueles dados que estavam um pouco incompletos, aqueles dados que não estavam com muitas informações detalhadas, se vocês já conheciam também esse sistema, que vocês são estudantes da odontologia, se vocês já tinham contato com isso. Então, Bárbara, se quiser começar falando um pouquinho sobre como que foi isso para você. Então, eu nunca tinha tido contato com a plataforma e admito que mesmo depois que eu descobri ela, eu achei meio difícil de achá-la. No próprio site da Anvisa, eu senti um pouco de dificuldade. Mas quanto à plataforma em si, como o meu foco era na área domiciliar, eu senti uma falta desse detalhamento dos equipamentos. Porque muitos dos oxímetros, eu não sabia se eram oxímetros talvez utilizados na área hospitalar, utilizados em clínicas. Então, eu senti dificuldade de saber se eram usados por pessoas em casa, onde eram usados esses equipamentos, né? Tanto o oxímetro e o termômetro, que foram os materiais de foco que eu tive nas pesquisas. Então, eu senti essa falta de ter talvez um histórico do que aconteceu também, do evento, coisas que eu vi, por exemplo, na plataforma da FDA, que tinha o histórico do acontecimento do evento, o que tinha acontecido, o que tinha sido a consequência. Então, eu senti do detalhamento uma dificuldade, principalmente para saber de onde vem o procedimento, né, de onde procedia o equipamento. Então, acho que essas foram as minhas maiores dificuldades com a plataforma. O pessoal escreve pouco, porque tem um campo de observação que é para usar bastante aquilo, né? E não usam, certo, né? Infelizmente, acabam então, que não... fica esse detalhe, né? Assim, tem que detalhar mais. Tal. Então, você que vai notificar, utilize o campo e coloque todas as observações. O que pode ser elementar, básico para você, mas para um pesquisador, conteúdo, faz falta. Que o pesquisador ele não sabe qual é o contexto onde aconteceu isso. É um dado muito importante também. Muito, e não somente pesquisador também, que é muito importante, mas até mesmo, por exemplo, para o próprio estabelecimento, né? Sim. Como é que muitas vezes há notificações que vão envolver o próprio estabelecimento e os profissionais e a área responsável por estar acompanhando e monitorando essas informações precisam também dessas informações, né? Para a gente conseguir estar tendo, né, analisando todo esse contexto para a gente poder verificar quais são as prováveis causas. Só com essa análise das causas que a gente consegue tomar ações, né, mais assertivas. Então, perfeitamente colocado por Bárbara, Juliana, assim, realmente a gente precisa mesmo tá notificando, descrevendo muito bem essas informações, detalhando isso, porque isso vai ajudar muito nesse processo. E acho que foi bem legal que você colocou, Bárbara, também, com relação à dificuldade dessa padronização, né? Que a gente, muitas vezes, infelizmente, não há uma padronização muito bem definida
Então, isso acaba realmente confundindo e complicando na parte da análise de dados. Esse programa, né, de atividades, a gente subdividiu em categorias. Então, a gente tem equipes que eles são mais focados e direcionados para tecnologias na atenção domiciliar, que explorou principalmente a parte de oxímetro e termômetros. Tivemos também a parte de atenção primária, que o Nathan fez parte, que explorou principalmente cadeira odontológica e autoclave. E temos também a atenção hospitalar, que envolve mais diretamente a parte de bombas de infusão e ventilador pulmonar, que a gente foi nos focos principais durante essas pesquisas. Mas claro que há diversas outras tecnologias que estão envolvidas em cada uma delas, mas para focos direcionais, principalmente para análise de eventos adversos, foram direcionadas essas tecnologias. Então, Nathan, se quiser colocar também um pouco a sua experiência nesse processo de avaliação de como que foi utilizar essas plataformas, tanto da Anvisa quanto da FDA. A FDA, para quem não sabe, é uma plataforma americana que é um pouco similar, mas são bases de dados diferentes. Então, como a Bárbara, né, antes de iniciar o estágio aqui no IEB, não era uma preocupação de entrar no site da Anvisa e ver essas notificações, e de até saber que existe isso, né, que é acessível a todos para poder ir lá fazer essas notificações. E em relação à cadeira odontológica e à autoclave, né, que foi o nosso grupo, ficamos responsáveis, tinha bem poucas notificações, né, bem poucas. Tanto no site da Anvisa, no da FDA, eram informações não completas, então a gente não dá para você saber todo o histórico, né, dessas notificações. E aí também no ano de 2020 teve bem pouca, né, talvez pelo fato de ter sido o ano da pandemia, os profissionais sobrecarregados, então tem esse fato, né, de não ter essa notificação pelo excesso de trabalho, né, desses profissionais. E para mim foi bem importante saber, né, que existe isso, e até mesmo para nós profissionais nos precavermos, né, de algum evento, como o professor mesmo disse, né, que essas notificações elas servem, não é questão de você punir, mas também para as pessoas aprenderem, né, com os erros. E foi muito importante para ter essa noção, né, entender que é necessário a gente estar como profissional, entrando no site da Anvisa, ter como o próprio instituto como referência, para que esses eventos não possam ocasionar danos que pode, como você mesmo falou, levar o paciente a óbito, né? Então, essa é a experiência que eu trago com esse estágio interdisciplinar. Ótimo, Nathan. Uma ótima colocação também você colocou com relação à pandemia, né? Nesse contexto pandêmico, que foram até dados interessantes que a gente observou, que até inclusive com tecnologias que foram amplamente utilizadas, não houve variação, né? Não houve aumento, às vezes houveram até um decréscimo de notificação. Por exemplo, o ventilador pulmonar, a gente verificou que não houve um aumento, né, nesse processo, mesmo sendo muito mais requisitado. Tanto não é uma realidade somente brasileira, mas também comparando com a base de dados da FDA também, a gente percebeu isso, que realmente a gente pode perceber que não somente a presença, mas também tem que notificar, né? Tem que realizar essa notificação. E às vezes, né, nesse processo de pandemia, pode haver esse processo de uma ausência dessas notificações que podem ter comprometido também nessa utilização. E muito bem colocado também sobre a importância dos profissionais de saúde de terem acesso, de terem conhecimento, que vão estar utilizando e operando essas tecnologias, e a importância, né, de estar envolvidos nisso para estar notificando, isso é bem importante. Saberem que fazem parte disso, né? Que vão contribuir para isso também, de alimentar a plataforma. Perfeito. É só colocando essa plataforma da FDA, ela chama MAUD, então a FDA é a agência reguladora americana, e a MAUD que é a plataforma que a gente utilizou, né? E ao final a gente vai mostrar um pouquinho sobre ela também. Juliana, a gente está falando aqui sobre notificações, né, da tecnovigilância. A tecnovigilância é uma área de monitoramento, né,
de eventos adversos e de queixa técnica, né? Então, explora um pouquinho pra gente, né, sobre as principais diferenças, que às vezes pode haver uma diferença. Às vezes a gente deve estar fazendo umas análises e que pela análise a gente percebia que, na verdade, né, uma pessoa colocou que era evento adverso, mas na verdade era queixa técnica e vice-versa. Então, vamos esclarecer essas diferenças. Então, isso é uma questão importante também. Um evento adverso pode ser também considerado algo, sei lá, vamos na prática, né? Uma bomba de infusão, também foi levantado pelas equipes aí, o equipamento, né? Eventos adversos que envolveram o equipamento da bomba de infusão. Então a gente percebe que algumas notificações, por exemplo, se um paciente ele desencadeou alguma arritmia por conta do medicamento, não pode ser considerado uma queixa técnica, nem tampouco relacionar à bomba de infusão. Isso provavelmente foi decorrente da medicação. Então, farmacovigilância. Uma queixa técnica seria se houve um problema com a bomba de infusão, tipo, parou de infundir ou programou lá para correr medicação em 1 hora, mas correu a medicação em 30 minutos e por isso gerou uma arritmia, sim, tecnovigilância, queixa técnica. Ou também, se o equipamento, ao chegar lá, você comprou um equipamento, faltou informação no manual, ou não há número de lote, por exemplo, para você fazer a rastreabilidade. Isso são queixas técnicas, né? Então tem essa questão que está relacionada a uma pane no equipamento. Então muita gente vê que às vezes está relacionado a um evento adverso onde está relacionado a um equipamento, mas não é farmacovigilância, né? No caso da bomba de infusão pode acontecer. Então tem uma diferença, né? Até questões de manutenção, quando são mal realizadas, queixa técnica, né? Então tem essas categorias, assim. Evento adverso é mais uma reação adversa, digamos assim. Não uma coisa que o equipamento parou de funcionar, ele pode levar a um evento adverso. Então você pode inclusive fazer 2 notificações, uma queixa técnica e o registro do evento adverso para o mesmo ocorrido. Então percebe essa diferença o que envolve a tecnologia e o que envolve a terapia em si, né, como um todo, né? Então tem essa questão muito particular assim que tem que ser um pouquinho estudado. Os hospitais, com os profissionais da comissão de riscos, geralmente muito competentes, eles, com alguma regularidade, eles até fazem alguns treinamentos, justamente para fomentar, né, alertar essa importância da comunicação, seja de queixas técnicas ou também de eventos adversos, mas também para o correto preenchimento, para como acessar as bases, para acessar os formulários, né, que alguns hospitais têm também os formulários físicos, você preenche lá e as comissões fazem o registro, né? Então tem toda essa questão aí, que é importante sempre estar atento à classificação do evento, né? Para que não tenha esses dados um pouco confusos, como vocês perceberam nos levantamentos, né? Exatamente. Não, muito bom. É bem importante isso mesmo, de estar diferenciando esses 2 termos, que às vezes até no processo de notificação pode gerar essas dúvidas e essas confusões. Então é importante esclarecer que há diferenças e que a gente deve notificar de forma mais adequada. Bom, a gente vai agora convidar mais outros 2 convidados para estarem conosco aqui.
Muito obrigada pela participação. Realmente é muito importante, né, de ver o quanto que profissionais da área da saúde também estejam envolvidos nisso. A gente vê muito pouco, infelizmente, ainda esse envolvimento, né, e de mostrar a importância de verificar o quão importante é essa notificação. E que bom, né, que a gente consiga estar promovendo e postergando e mostrando para mais pessoas isso. Então, muito obrigada. E aí a gente vai chamar, então, agora Luana e Júlia, que também foram estagiárias, para a gente estar colocando são os pesquisadores, né, que atuam conosco com isso, e para conversar um pouquinho mais também sobre essas atuações e sobre as experiências que tiveram na área. Sejam muito bem-vindas. Se quiserem se apresentar um pouquinho. Então tá, meu nome é Júlia Pedron, eu sou graduanda de Odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Luana e eu também faço odontologia aqui na UFSC. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, sejam bem-vindas e a gente vai continuar a nossa conversa aqui. Durante essas pesquisas que no Instituto de Engenharia Biomédica, a gente vem fazendo na parte de eventos adversos, a gente constatou a partir de análises durante muitos anos, então a gente percebeu em um período muito grande, né, que a bomba de infusão vem sendo o equipamento médico com maior número de notificações de eventos adversos. Então é um equipamento médico que ele é muito presente em diversos tipos de estabelecimentos, inclusive é o equipamento que possui maior quantidade, tem um impacto muito grande e pode ocorrer diretamente casos muito graves com o paciente. Então, assim, é muito comum, infelizmente, a gente ter casos, né, de notificações de eventos adversos com bombas de infusão, de uma infusão excessiva, por exemplo, que pode gerar uma overdose e causar o óbito do paciente, o que é muito grave, então acaba que por uma falha, por um erro, pode levar o paciente a um óbito. Então, assim, é muito importante, é um tema que a gente precisa estar debatendo, que a gente precisa estar discutindo para a gente estar minimizando a ocorrência desses problemas. Tanto em equipamentos com classe de risco maior, né? Então, por exemplo, com a bomba de infusão, quanto também com equipamentos menos complexos, mas que também podem ocasionar em lesões assim, diretas ou indiretamente. Sim, até uma queda tem que ser notificada. Sim. Que pode algum profissional de saúde achar que é algo simples e caiu. O paciente foi ao banheiro, caiu. Tem que ser notificado. Sim. Então, desde o simples ao mais complexo. Até a RDC é muito claro nesse sentido. Algo simples, você notifica até o 15º dia do mês seguinte, né? Uhum. E algo catastrófico ou que evoluiu para a morte do paciente, aí sim tem que ser notificado em 72 horas. Isso é uma coisa também que o pessoal tem que se ater a esses detalhes também. Isso é obrigatório, tá, pessoal? Não, perfeito. Juliano, você já teve contato, já presenciou, na sua prática, assim, problemas relacionados a bombas de infusão ou outros equipamentos que levaram a eventos adversos e como que foi essa tratativa? Sim, já teve. Bomba de infusão é um equipamento que vocês pesquisaram também. Tem tudo quanto é canto do hospital. Emergência, internação, centro cirúrgico, UTIs, é muito utilizado. E claro que tem infusões como anestésico, né? Uma infusão mais minuciosa, digamos assim. Quase sempre é utilizado bomba de seringa, que é para fluxos menores até. Então, incidentes nesse sentido aí ocorrem. Às vezes de programação, erro de programação, uso de uma seringa inadequada, uso de um equipo inadequado, e tem que ser tudo notificado. Muitas vezes o que ocorria, assim, que a gente percebe, assim, que às vezes é colocado lá no prontuário, o pessoal relata tudo direitinho lá no prontuário, e morre ali. Esse é um grande problema, anotar apenas no prontuário. Então o profissional
às vezes acha que fez o necessário, né? Não negligenciou a falha, foi colocado lá no prontuário, mas na verdade isso tem que ser levado adiante, porque esses problemas eles têm que ser investigados, as causas. É por isso que deve haver as notificações, para as comissões entenderem as causas, para ver a melhora nos procedimentos operacionais padrões, os POPs, que é obrigatório hoje ter POP para tudo, para funcionar a veia tem que ter um POP. Então, para que seja feita essa análise crítica no que melhorar, o que nós podemos fazer para diminuir. Zerar nunca vai conseguir, somos humanos. Sim. Vamos errar em algum momento. Assim como o equipamento pode falhar e tem que ser notificado. Por quê? É uma oportunidade que você vai dar para o fabricante investigar essa causa e diminuir esse problema. Nós temos um programa muito maravilhoso, eu gosto, até assisto bastante coisas na área da aviação. Então, na aviação, tudo é muito rígido e todo acidente aéreo é investigado, investigações assim muito minuciosas e se aprende muito a cada incidente. E isso a gente tem que copiar para a área da saúde, que não é menos importante. Então é nesse sentimento que eu tenho assim, que a gente precisa perder o receio e notificar. Via muito disso acontecer assim, às vezes de equipo rasgar-se na instalação e aí a medicação não correu para o paciente. E a bomba de infusão não alarmou porque houve gotejamento, teve movimento peristáltico ou por dedilhamento, a infusão terminou, teve fase de KVO, fim de infusão e tudo, mas não chegou no paciente. Percebem o problema? O quão grave pode ser uma questão dessa? E isso até foi notificado, essa questão aí que eu lembrei agora. E foi identificado no Brasil inteiro, foi recolhido o lote daquele equipo, daquele fabricante. E se não é notificado, ó quanto problema que foi prevenido com isso nos diversos outros hospitais no Brasil que utilizaram ou tinham em seu estoque o mesmo lote do equipo. Então tem um fundamento muito importante por trás dessa questão da notificação, né? Com certeza, Juliana, com certeza, isso é muito importante. Parece que temos uma pergunta, vamos olhar. Pergunta da Suzana. Suzana, muito obrigada. O profissional é o responsável pela notificação ou seu superior na unidade de saúde? O estabelecimento pode ser fiscalizado caso não realize notificação? Essa questão assim, da fiscalização não é a Anvisa, não são as agências sanitárias que vão fazer fiscalização para ver se há ou não notificação. Isso é totalmente voluntário, esse programa de notificação. E quem pode notificar pode ser o próprio profissional, mas na verdade pode ser inclusive anônimo. É importante que esteja lá colocado o paciente, né? Mas pode ser anônimo, o nome do profissional. No hospital, no núcleo de segurança do paciente, vai haver um responsável pelo registro, que vai também dar acesso aos profissionais que podem notificar. Por exemplo, esse responsável do núcleo de atendimento de segurança do paciente, ele pode dar acesso ao chefe da UTI. Então esse vai ser responsável pelas notificações. Mas isso não quer dizer que o próprio enfermeiro ou técnico de enfermagem que ali trabalham não possam fazer a notificação. Até o próprio paciente, como antes falávamos, pode fazer a notificação. O importante é que ela seja feita. Esse é o principal. E aí vai ter os responsáveis justamente para essa notificação não morrer, essa não notificação. Elas têm que ser investigadas, a gente tem que aprender com isso, tem que ser estudado. É a questão lá da análise das falhas. Até tem muitas ferramentas japonesas que pode ser utilizado lá, Ishikawa, Pareto, enfim, onde é estudado todas as causas, nada fica de fora.
Perfeito, exatamente. É muito importante que a gente tenha acesso, né, a essas ferramentas, que a gente aplique também, para a gente estar podendo analisar de forma mais holística essas causas desses problemas. E uma ótima questão essa mesmo, de mostrar e de estar envolvendo, né, esses profissionais da saúde. E aproveitando, já vamos perguntar para vocês, assim, como que, ao ver, né, de vocês, a importância, né, dessas notificações para os profissionais de saúde, que vocês agora já estão fazendo o curso da área da saúde, então, e já estagiam, já fazem procedimentos também diretos, né? Então, como é que funciona, como que vocês enxergam também a importância, né, dessas notificações e como que isso pode contribuir? Então, Júlia, a gente pode iniciar falando um pouquinho sobre essa experiência que você teve. Então, no grupo que eu fiquei, a gente cuidou mais da atenção primária, né? Então, as tecnologias que a gente utilizou foram a cadeira odontológica e a autoclave. E, claro, o risco que vai ter de algum evento adverso não vai ser tão prejudicial, digamos assim, como no nível de atenção hospitalar. Mas, por exemplo, na cadeira odontológica, que é o equipamento que o cirurgião dentista necessita para conseguir fazer praticamente todos os seus procedimentos, né? Uma vez que ele não esteja funcionando, não tem atendimento, né? Então, se a gente trazer para o setor público, é um dia que a agenda não vai correr, são pacientes que não vão ser atendidos, e no setor privado é um cirurgião dentista que vai ter a sua agenda também cancelada, para ter que recorrer ao conserto do equipamento, do equipo, e é um dia a menos de trabalho, né? Então, eu percebi que realmente a necessidade de ter essa notificação... A necessidade de ter essa notificação para o profissional saber, assim, o cuidado que ele tem que ter e, exatamente como o Juliano falou, evitar futuros acontecimentos do mesmo tipo, né? Para já ter uma noção do que corrigir, né? Ou não cometer. Perfeito, Júlia. Muito bem colocado, principalmente com relação à cadeira odontológica, por exemplo, porque o impacto que vai ter em algum tipo de problema que envolva a cadeira odontológica. A gente estava também fazendo análises de falhas nesses equipamentos e é muito notório a quantidade de problemas que envolvem a cadeira odontológica, que muitas vezes são problemas que poderiam ser evitados com programas de treinamentos, com programas de manutenções programadas periódicas, de inspeções, que podiam evitar. Então, a gente podia identificar previamente esses problemas e minimizar a ocorrência de problemas que poderiam vir a ocorrer algum tipo de eventos adversos com o paciente também. Então, assim, é realmente muito importante até mostrar o impacto que tem para o próprio estabelecimento de deixar de fazer essas avaliações, de estar monitorando esses problemas. Então, muito bem colocado, inclusive pela cadeira odontológica e a autoclave também, porque tem um impacto direto de um funcionamento inadequado, pode comprometer a esterilização de materiais que pode vir a ocasionar em problemas de infecções Então, assim, mesmo não sendo um equipamento que vai estar em contato direto com o paciente, ele vai influenciar diretamente o paciente de uma forma não direta, né? Mas a gente vai ter impactos, né? Então, a utilização adequada das tecnologias, ela vai envolver e vai impactar. Então, assim, é muito importante que a gente tenha realmente esses cuidados com essas tecnologias também. A autoclave em si tem também o risco ocupacional, né? Além da esterilização, né, que pode gerar um evento adverso depois de alguma contaminação, infecção cruzada, né, também tem um risco ocupacional, né. Aí vem a tecnovigilância, onde tem que ser notificado, fazer a parte da queixa técnica. Caso algum dispositivo de segurança do equipamento falhe, pode causar alguma lesão no operador, né, que também tem que ser notificado. Eventos adversos não é só algum prejuízo ao paciente. Se também ocorrer algum problema, no caso da autoclave, que comprometeu ou pôs em risco a segurança do operador, queixa técnica. Tecnovigilância tem que ser feito.
Não, muito bem colocado, Juliano, porque às vezes a gente começa a falar paciente, mas são todas as pessoas que estão envolvidas, né? Tanto o operador quanto o próprio paciente, mas também os técnicos que vão fazer manutenções, por exemplo, nesses equipamentos. Também pode ter os profissionais de limpeza que também estão envolvidos nesses cenários. Então, são muitas pessoas que estão envolvidas que a gente precisa ter atenção para não comprometer e para evitar a ocorrência desses problemas. Na atenção primária, eu acho que quem opera a autoclave quase sempre é até o dentista, né? Eu cheguei a conversar com alguns amigos meus que já são formados e trabalham na atenção primária, né? E não, na verdade não são eles. Técnicos, né? São os técnicos de enfermagem, exatamente. E eu não sei até que ponto existe um treinamento para isso e os cuidados que eles têm que ter, se tem o EPI, até a parte de proteção térmica, né? Então, Tem que ter. Tem os técnicos de saúde bucal também, exatamente. em clínica. Em clínica também, exatamente. Ótimo. Então, Luana, se quiser colocar um pouco também a sua experiência Sim. nisso, nesse processo. Eu participei mais da parte de atenção hospitalar, onde a gente via principalmente o ventilador pulmonar e a bomba de infusão. E eu foquei mais na bomba de infusão porque ela realmente é o que tem mais eventos adversos, provavelmente porque é o mais utilizado. E o que eu percebi, assim, é uma falta do treinamento desses profissionais que utilizam, que às vezes até se sentem um pouco inseguros de usar, e também a falta de manutenção. Por exemplo, um hospital que tem vários tipos de bombas diferentes, de outras marcas, tem que prestar bastante atenção nos equipes que vão ser utilizados. Então, acho bem importante, assim, essa parte tanto de treinamento e quanto para os profissionais se sentirem mais preparados para trabalhar com esses equipamentos. Isso é verdade, importante que falaste. É um problema, às vezes, você ter mais de um fabricante de bomba de infusão no mesmo hospital. É um problema, porque pode ocorrer a confusão lá de que tipo de equipe utilizar, né? Sim. Isso, na minha experiência profissional, já vi ocorrer. Assim como alguma medicação fotossensível, utilizar a equipe comum, que no fim das contas o resultado esperado da terapia com aquele medicamento não vai ser o mesmo, né? Tem prejuízo por conta a própria iluminação do ambiente é prejudicial aliás, diminui o desempenho daquela droga, né? Por isso, as equipes fotossensíveis não é necessariamente utilizar na rua, né? Mas também tem essa especificidade por conta do medicamento. E também pelo número de notificação, com certeza, pelo número de equipamento, né? Tem muito, né? Muito. Hospitais aí que eu trabalhei com mais de 1.000 equipamentos dessa natureza. Excelente. A gente estava acompanhando aqui, já tivemos bastante pessoas que colocaram aqui o seu boa tarde, então boa tarde a todos e todas, sejam realmente bem-vindos, podem estar interagindo, colocando seus comentários também. Tivemos participações, né, inscrições de empresas, tivemos do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária daqui de Santa Catarina também, e tivemos inclusive da agência internacional lá da Colômbia, então estamos com bastantes pessoas de diversos tipos de estabelecimentos, diversos tipos de instituições, o que demonstra mesmo a importância, né? E essa interdisciplinaridade, a gente está integrando mesmo os diversos tipos de setores e de áreas que vão estar envolvidos, porque é um trabalho conjunto, que a gente consegue estar incorporando diversos atores mesmo, para estar melhorando a saúde como um todo, que é sempre o nosso objetivo. Bom, vou chamar agora o estagiário, o pesquisador que faz desse programa interdisciplinar, Matheus, que ele vai estar falando um pouquinho com a gente também sobre as suas experiências. Muito obrigada pela participação. Obrigada. E a gente vai conversar um pouquinho agora, nesses últimos minutos, sobre a importância, né, da notificação de eventos adversos, mais focado também na parte da engenharia clínica. Então, vamos estar mostrando e estar verificando, né, discutindo sobre isso, que é tão importante. Então, seja bem-vindo, Matheus. Fique à vontade. Se apresente um pouquinho, fale sobre você. Boa tarde a todos.
Meu nome é Matheus, eu sou atualmente estagiário pesquisador aqui no Instituto e sou graduando em Engenharia de Produção Elétrica. Ótimo. É ótimo mostrar mesmo, né, a diversidade de pesquisadores que temos aqui no Instituto, não somente, né, de outras áreas, mas também da engenharia elétrica, engenharia biomédica, engenharia de produção, de odontologia, temos também de medicina, então a gente tem uma ampla diversidade dessas diversas áreas que vão mostrar a importância de todos esses contextos para a saúde. Então, como a gente estava discutindo a importância da notificação para diversas áreas e a importância de incluir nas atividades da engenharia clínica o monitoramento e a avaliação e acompanhamento de eventos adversos dentro de um estabelecimento. Então, assim, é muito importante que quando a gente trate, né, desses monitoramentos, desses eventos adversos, que a engenharia clínica ela tenha procedimentos para estar analisando esses eventos adversos, em como que a gente pode estar analisando esses problemas que ocorreram, analisando as causas que esses problemas tiveram, e com isso a gente conseguir estar tomando ações e estratégias que venham a minimizar a ocorrência deles. Então, como o Juliano colocou anteriormente, existem ferramentas que podem ser aplicadas, então existem ferramentas de qualidade que a gente pode estar incorporando para estar analisando esses problemas e estar verificando, né, como a gente pode estar minimizando os riscos. Então, a gente tem o diagrama de Ishikawa, que é uma excelente ferramenta que a gente consegue estar analisando e verificando as prováveis causas que um problema pode ocorrer. A gente tem a análise de causa raiz, então analisar a causa raiz de um determinado problema, e com isso a gente consegue identificar mais certamente, né, esses problemas e como a gente pode estar verificando isso. Temos o HFMEA, que é uma excelente ferramenta também, que a gente consegue estar identificando esses riscos e verificando e priorizando esses riscos e tomando ações mais assertivas com relações a melhores, né, estratégias que venham a reduzir e a prevenir a ocorrência desses problemas, que é isso que a gente deseja, né, da gente estar prevenindo que esses problemas, então mitigar os eventos adversos mesmo. Então, e é muito importante considerar também que os eventos adversos é uns dados muito importantes para os próprios fabricantes também. Então, termos o acompanhamento e a vigilância da pós-comercialização para estar auxiliando também no processo de pré-comercialização, tanto para verificar o andamento, né, do seu produto no mercado, quanto também para estar desenvolvendo melhores produtos que venham atender melhor a necessidade, que tenham melhores usabilidades também nesses equipamentos, nesses dispositivos. Então, os eventos adversos, eles podem ser analisados em diversas fases e etapas de um ciclo de vida de uma tecnologia, e com isso a gente consegue estar verificando e minimizando a ocorrência deles. Então, Matheus, se quiser compartilhar um pouco, né, falar sobre como que foi esse processo de análise de eventos adversos e como também a engenharia clínica ela pode estar contribuindo, né, nesse processo de notificações e como que essas notificações elas são importantes dentro de contextos da saúde e como a engenharia clínica ela atua nesse cenário. A gente fez uma pesquisa, né, nosso grupo, sobre eventos adversos, e eu puxando um pouquinho mais para o lado das engenharias, né, no geral, mas principalmente da engenharia clínica, acho que é bem importante em cada etapa da vida de um produto, assim, né, não só já quando ele está em operação junto ao paciente, mas também desde a produção dele, da linha de produção, até mesmo a comercialização e calibragem e outras manutenções preventivas, né. Essa importância da gente sempre estar tendo esse cuidado de notificar possíveis eventos adversos e contrapontos assim, né, que possam afetar a segurança e o cuidado ao paciente. Essa pesquisa eu achei, foi uma área totalmente nova para mim, né, embora o meu curso ele tenha uma carga bem grande de engenharia elétrica e um pouquinho de eletrônica, ele é mais puxado para engenharia de produção, então é um curso tradicionalmente industrial, trabalhar com dados e informações dentro do contexto de ambientes de saúde, foi totalmente novo e foi uma experiência bem gratificante para mim.
Que ótimo. E realmente é muito importante, né, da gente ter acesso, né, a esses novos conhecimentos e como que também pode contribuir. Então é muito importante também a gente, né, na engenharia de produção, tem acesso a muitas ferramentas de qualidade, como que elas também podem, né, estar incorporando e podem estar auxiliando também na identificação e na tomada de decisões, na minimização desses eventos adversos, né. Então, são áreas que se complementam e que são muito importantes. A gente teve na equipe engenheiro de produção elétrica e utilizou bem essas ferramentas que na graduação aprendeu, né, de uso na indústria, mas dá para aplicar bem nessa área de equipamento médico, assim, de engenharia clínica em si, se assemelham, né? Como tu falou ali da calibração, é uma preocupação muito forte na indústria, mas na área médica também tem que ser. Então tem tudo a ver. Com certeza. São áreas não são afins propriamente dito, mas dá para utilizar muita coisa boa lá da indústria para a área médica. Sim, inclusive com esse tema, acho que é importante também a gente colocar, se quiser colocar um pouco mais sobre isso, da importância da metrologia nesse processo de identificação dos eventos adversos, como que pode estar identificando tanto eventos adversos como também as falhas ocultas, né? Então, fala sobre esse processo de contexto dos aspectos metrológicos para os eventos adversos também. Mariana, assim, não só a metrologia, mas a engenharia clínica em si, ela tem um papel fundamental nessa questão assim da tecnovigilância em si, e também deve ter, se não tem, mas deveria ter. Então você que é engenheiro clínico lá no hospital, participe mais dessas comissões de risco. Você tem que auxiliar, porque tem muitas questões assim que podem ser tratadas como normais, eventos normais, que não são. Por exemplo, lá no início eu falei rapidamente de uma questão no centro cirúrgico relativamente comum, já foi mais, mas ainda ocorre a tal da queimadura na placa de bisturi, que às vezes é tratado como é normal da cirurgia. Não é. O engenheiro clínico ele tem que alertar, isso não é, o equipamento ele não deve fazer isso, não deve acontecer isso. Isso pode ocorrer por uma falha na rede elétrica e tal, né? Então, não só na rede elétrica, como até questões de procedimento, de como foi utilizado ou como foi instalado como foi utilizado o equipamento de modo geral. A gente não vai entrar em detalhes aqui. Então aí, Matheus, eu te pergunto, tem nessas pesquisas que você fez ali na plataforma, seja do Ministério da Saúde, o FDA e tal, vocês encontraram eventos adversos relacionados à tecnologia, mas com esse tipo de detalhamento, assim, ou é muito, assim, pouco detalhado? Como é que foi essa tua experiência? Assim, depende da plataforma, né? O nosso grupo utilizou prioritariamente a plataforma do FDA, a MALD, e a plataforma da Anvisa, de tecnovigilância. Embora a plataforma da Anvisa ela tenha, se eu não me engano, um espaço para se colocar observações e algumas notas, é lá que deve ser relatado os detalhes. Não é tão usado. Eu não sei se é por pressa ou às vezes por até mesmo falta de orientação, mas eu senti que ela não era tão usada se comparado à plataforma MALD da FDA. Lá, além delas apresentarem os dados brutos em si, sabe? Número de notificação por ano, por aparelho, coisas assim. Ali a gente também clicando, selecionando, por exemplo, eu quero, num período de 2011 a 2021, eventos adversos envolvendo equipamentos de oxímetro. Ali a gente encontrava nessa pesquisa, clicando mais detalhadamente em cada notificação, o relato sobre ela. Então a gente conseguia diferenciar, por exemplo, se era mais uma falha técnica em si, que não chegou a ser um evento adverso, né? Foi mais um problema, um defeito no produto, mas não afetou o paciente. Ou se era de fato um evento adverso. E ali, lendo os relatos, a gente conseguia ver a gravidade deles, né? Teve algum relato de evento catastrófico, assim, que evoluiu para o óbito do paciente? Para óbito, não, mas o nosso grupo ele trabalhou prioritariamente com oxímetro de pulso e termômetros
digitais tá. e Atenção e assim. domiciliar, né? Isso, Tá. no contexto de atenção domiciliar. Mas para o oxímetro de pulso, teve um relato que me impressionou bastante na plataforma do FDA, que foi sobre com um oxímetro de pulso que ele não estava indicando a oximetria correta, então assim, e chegou a um ponto de que o paciente já estava com uma perda grande de oxigênio no sangue, só que o oxímetro vinculado a ele ali numa UTI estava indicando que estava tudo normal. Se não fosse a interferência É o falso positivo que chama lá lá no hospital, o falso positivo. Isso, ele já estava evoluindo para um caso grave, mas assim, ali pelo relato, um profissional de saúde conseguiu intervir, não evoluiu para um óbito, mas foi bem impactante ver que até um aparelho que a gente julgava como simples e até um pouco mais seguro, né? Tratando de saúde, os detalhes às vezes podem fazer a diferença. Isso é muito importante ser falado mesmo, porque mesmo esses equipamentos que têm uma complexidade mais baixa, eles podem vir a impactar diretamente, né? Então, o oxímetro de pulso é um exemplo. A gente também tem os termômetros, né, que a gente também trabalhou, a gente pesquisou, e que podem ocasionar em identificações incorretas de uma temperatura, que podem também comprometer e levar a um atraso de um atendimento, né, que pode vir a comprometer a saúde do paciente, e que esses problemas eles estão envolvidos assim com várias causas possíveis, né? Então, a gente estava analisando sobre termômetros, então a gente tem problemas tanto metrológicos também, que são muito envolvidos, mas também de uma utilização inadequada. Então, a gente fez análises, né, tanto de termômetros clínicos infravermelhos, que estão sendo bastante utilizados também em diversos tipos de estabelecimentos, como uma utilização inadequada pode gerar resultados incompletos, que pode gerar diagnósticos imprecisos e que podem, sim, levar a dados e a informações que não são condizentes com a realidade do paciente. Então, tem que ter muita atenção e muito cuidado mesmo na utilização desses equipamentos, de todas as tecnologias, porque todas elas vão ser essenciais para o atendimento e para a assistência à saúde. Acho que temos uma pergunta. Temos uma pergunta. Pergunta de Larissa Cavalcante. Obrigada pela pergunta, Larissa. Cabe à engenharia clínica vir a fazer um evento adverso da Anvisa sobre falhas humanas com equipamentos, ou somente falhas de equipamentos sobre humanos? Queres responder? Pode ser. Existem muitos... É simples. Essa é muito interessante porque os eventos adversos, nós somos seres humanos e somos seres que somos suscetíveis a falhas. A gente tem que prevenir ao máximo que essas falhas venham a ocorrer. E é muito importante colocar isso também, que muitas vezes uma falha ela ocorre por uma sequência muito grande de muitas outras falhas. Em geral, uma falha grande, uma falha ativa, ela é uma consequência de muitas condições latentes que vão favorecer a essa falha. E o ideal de tudo é a gente estar sempre tendo ações que a gente consiga estar prevenindo a ocorrência delas. E os eventos adversos, sim, quando ocorre uma falha que foi proveniente de uma ação humana, ela deve sim ser notificada e deve ser tomadas ações para a gente estar minimizando a ocorrência desses problemas. Nunca responsabilizando individualmente um indivíduo. A gente não pode criar e desenvolver e estimular uma cultura que seja punitivista. Então, a gente tem que ter uma abordagem muito de uma estrutura, de ações políticas que sejam estruturais, que realmente venham a mudar e a estimular a notificação. Quando a gente acaba que notifica eventos adversos por uma responsabilidade de uma falha humana, é muito comum, infelizmente, que muitos profissionais não queiram notificar esse evento adverso porque foi uma pessoa que ocasionou isso, mas a gente precisa estimular que também sejam notificados esses problemas, pois é com isso que a gente consegue estar realmente minimizando que venham a ocorrer novos problemas. Então, existem diversas causas para isso. Então, pode ser a sobrecarga de muitos equipamentos para estarem gerenciando e para estar utilizando, pode ser alguma falta de atenção, alguma falha na memória para estar utilizando, uma inserção incorreta de um parâmetro. Então, existem algumas ações, né, tanto do próprio projeto do equipamento, que a gente consegue estar já minimizando alguns desses problemas, quanto também definir treinamentos
periódicos, treinamentos contínuos com a equipe para verificar quais são os pontos que as pessoas, que os operadores estão tendo maior dificuldade e que pode vir a ocorrer um evento adverso, então a gente está prevenindo a ocorrência deles. São algumas ações que são importantes de serem feitas no estabelecimento para que venham a diminuir a ocorrência desses problemas envolvendo os eventos adversos, mas que devem sim ser notificados. O treinamento é o resultado da notificação. Exatamente. E a engenharia clínica tem um papel muito importante nessa questão, que os treinamentos, o programa de treinamento, a engenharia clínica tem que estar dentro do programa. Quando envolve tecnologia, a engenharia clínica tem muito a contribuir nessa questão. Perfeito. Importante, sim. Estamos finalizando o nosso webinar pelo tempo. Agradecemos muito a presença de todos e todas. É um tema assim, que a gente poderia explorar muito mais. Existem muitas outras possibilidades, outros campos. A gente poderia vir também a explorar mais, né, as bases de dados também, que são muito importantes, que são ferramentas que são essenciais. Então, o objetivo mesmo foi demonstrar a importância da gente estar notificando os eventos adversos, como que é a importância da interdisciplinaridade em diversas áreas que venham a estar envolvidos nesse cenário, para a gente estar podendo minimizar a ocorrência desses problemas, desses eventos adversos, para melhorar toda a assistência à saúde. Então, Juliano, se quiser colocar suas considerações finais também. A gente provavelmente vai voltar a falar desse assunto, e que é muito importante. E o mais é deixar esse incentivo. Estude o assunto, interaja mais com as comissões de risco, com o núcleo de segurança do paciente, não tenha receio de notificar, preencha o formulário com todos os detalhes. Nas observações, utilize o campo, detalhe é importante para quem vai investigar, para quem vai tentar entender a circunstância e aprender com isso. E obrigado por todos que nos acompanharam e até a próxima transmissão. Muito obrigado. Exatamente, muito obrigada. Matheus, se quiser colocar algumas considerações finais também. É um assunto bem complexo, né? E com certeza tem bastante coisa a ser falada. Mas eu só queria mesmo agradecer por essa oportunidade. Perfeito. Obrigado a vocês também. Exatamente. Contribuíram bastante com a gente. Agradeço, né, então, a você, aos demais também que estiveram aqui presentes e a todos os outros também que fizeram parte dessas equipes. São muitos pesquisadores que estão envolvidos em todas as atividades dentro do Instituto de Engenharia Biomédica, sempre pensando mesmo como que a gente pode estar melhorando continuamente a qualidade de vida da população. Esse é o nosso principal objetivo, de fornecer melhorias na saúde como um todo. Então, o tema é realmente muito importante, que é essencial. Agradecemos muito a participação de todos e todas. O Instituto de Engenharia Biomédica da UFSC fica à disposição para projetos, parcerias, eventuais dúvidas e questionamentos. Ficamos à disposição mesmo. E muito obrigada e estaremos aí para os próximos temas também. Muito obrigada.